Irmãos, o irmão Renato disponibilizou o material que ele tinha em pendrive, e para a gente ter uma noção do tabernáculo. Então vamos projetar, os irmãos vão projetar o tabernáculo para os irmãos, para nós termos uma noção do tabernáculo. Eu acho melhor apagar a luz, porque vai ficar... Tem um projeto, tem um que tem um projeto, não tem não? Eu acho que eu não marquei ele, Samuel. Está lá no final, isso, vai mais, está lá no finalzinho. Só para os irmãos terem mais, é só é só um desenho, Samuel. Do projeto, aí, passou, aí, ó. Não tem como aumentar, né? Ó, irmãos, aquela primeira parte lá em cima é o Santo dos Santos. E lá está a arca, aonde o sumo sacerdote entrava e aspergia. Aqui está o lugar santo, essa segunda compartimento, não é? Aonde fica o altar, não é? Aonde fica a mesa do oferecimento e o que está lá? Candelabro. Está muito apagado ali. E embaixo tem a bacia e tem o altar onde é oferecido, onde é morto o animal. Só para os irmãos terem uma noção. Agora pode passar, Samuel, naquela ordem que você está com ela aí. Para a gente ter... Aí. Observe, irmãos, que o tabernáculo ocupa o centro do arraial de Israel. Deus determinou que o tabernáculo fosse construído no centro. E teológica... Não, para aí, Samuel, fica lá. Isso. Ali, irmãos, por que isso? Isso é importante. Como eu disse para os irmãos da igreja reformada, o púlpito ocupa o centro. Porque a palavra ocupa o centro. E para Israel, Deus colocou o tabernáculo no centro do arraial de Israel, da congregação de Israel, para que ele ocupasse o centro. A adoração, o culto ao Deus Yahvé deveria ocupar o centro de Israel, da vida de Israel, da comunidade de Israel. Pode passar, meu irmão. Lá está ele, não é, já todo cercado, com todas as medidas que nós estamos lendo lá. Pode passar. Não. Aqui lá são... Aí, ó, tá uma parte... Não, isso aí, volta. Para os irmãos entenderem aquelas cobertas que Deus pediu que tivesse. Aí depois nós vamos ver por que dessas cobertas através dos textos. Lembre-se que isso aí é feito de couro, né? Vamos mais? Não. Sim, esse aí, não é? Então tem lá dentro, isso é uma visão dentro, é o candelabro mesmo, olha lá, do outro lado de lá. Né? Pode passar, meu irmão. Olha, ele já em plena atividade, todos os sacerdotes vestidos de branco, com toda a roupagem. Lá dentro no santo está o sacerdote de serviço, que iria oferecer o sangue para entrar no Santo dos Santos. E aí de fora estão os sacerdotes encarregados da queima do animal e também do sacrifício. Pode passar, meu irmão. Terminou aí, né Samuel? Terminou? Então é só para os irmãos terem uma noção do que nós estamos fazendo, irmãos. Nós estamos estudando. Então vamos voltar lá para essa complexidade que foi esse tabernáculo.
não esquecendo, irmãos, da determinação de Deus, do verbo que sempre está presente nessa determinação de Deus, farás. Não é? Vamos lá, Êxodo 26, 15. Não, nós já lemos 26, 15, não já? Já lemos. Já lemos. Nós estamos no 26, 35 já. Olha lá, que exatamente aquele último que nós vimos lá. Ó. A disposição do santo, do lugar santo. Pode observar que no lugar santo não tem morte, não morre. Ali é só no pátio onde as coisas acontecem. A pessoa entregava o sacrifício, o animal para o sacrifício. O sacerdote de serviço sacrificava o animal, tirava o seu sangue e oferecia queimado aquele animal. Verso 35, alguém pode ler? 26, 35. Então pode ver que até a disposição das coisas, Deus colocou para que Moisés não tivesse nenhuma dúvida com relação à disposição da mesa. Verso 27, verso 9, Êxodo. Então veja, quanto que dá 100 côvados mais ou menos? Quanto? (45 metros ou 47 metros. Há uma variação do côvado de 45 centímetros a 47 centímetros, não é? Então há uma variação. Então teria 45 metros. Imagina, irmãos, 45 metros é muita coisa, não é? Quanto que nós temos aqui, irmão Mané? 30 metros. Esse templo aqui tem 30 metros por 11, é isso, irmão Mané? 30 por 11. Tecido, muito tecido. Vamos mais. 27, 19. Isso. Olha aí. Deus está dizendo qual o material que vai usar. 35, 11. Então aqui ele dá um detalhe total do que de fato vai acontecer. Ele está dando uma visão para Moisés, e esses irmãos podem ir até o 14. Aí ele está dando uma descrição de tudo quanto vai nesse tabernáculo. Verso 15, no mesmo 35. Aí nós vamos até o 17, com outra descrição dessa parte do tabernáculo. Aí o verso 18, 35, 18. E aí, continuadamente, ele vai até o final do capítulo. Então, para os irmãos entenderem que Deus, ele é extremamente organizado, e queria organizar isso na mente de Moisés. E que Moisés seria a
a pessoa que iria ser o gerente geral, porque ele iria bater o olho, o Espírito de Deus iria dizer para ele que aquilo lá precisava ser refeito ou qualquer coisa. Então agora nós partimos, a partir do 36, o registro, a partir do capítulo 36, o registro é de que tudo foi feito. Até aqui nós temos a ordem para que seja feito. Então, até esse final. Agora, a partir do 36, é o relato de como é que foi feito. Veja lá, o 36:8. As fizeram. Olha aí, como que está aqui, ó. Como que está aqui? O verbo agora muda. Lá farás. E aqui agora, faziam e fizeram. Ou seja, tudo quanto Deus pediu, estava sendo feito. Êxodo 36, 13 e 14. Quem for ler, levanta a mão aí, que o irmão Valdir vai... Fizeram 50 colchetes de ouro, com as quais prenderam as cortinas, uma a outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra, cortinas para servirem de tendas sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. Pronto. Os irmãos têm noção por que Deus exigiu que se fizesse essa cortina de couro sobre o tabernáculo? Um sobre-telhado. Hein? É para tornar o lugar agradável. Tornar o lugar fresquinho. Várias camadas de couro, então o lugar ia ficar gostoso. Aqui, mesmo não ligando o ar-condicionado, esse ambiente que nós estamos, ele é extremamente gostoso. É o ambiente mais fresquinho de todos os prédios que a gente tem aqui no... Por quê? Porque aqui, além desse forro, que ele é térmico, nós temos ainda uma telha que ela é recheada com isopor. Por isso que pode cair uma chuva muito forte lá fora, e aqui dentro nós não ouvimos o barulho. Ele é tanto acústico quanto térmico. Aqui dentro é gostoso, mesmo fazendo calor lá fora, sem o ar. Você pode entrar aqui dentro, a temperatura aqui dentro, ela é diferente. Então, mesmo cuidado, Deus teve lá no passado, para que também esse lugar aonde ele iria habitar, porque essa é a habitação do Senhor para Israel. Então, a presença do tabernáculo, a presença da arca, a presença desse instrumental todo, era exatamente a presença de Deus entre o povo. Então, é gostoso esse lugar, fresquinho, com sombra, não era causticante. E a gente tem que pensar que estava no deserto. Era um deserto, não é? Muito causticante. 36:20. Também a mesma coisa, lá dentro era quentinho. Fizeram também de madeira e acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Fizeram também de madeira de acácia, ou seja, do jeitinho que o Senhor pediu. Não era pinos, era acácia, né? Não era eucalipto, era acácia. Então, algo que o Senhor pediu, fizeram de pelos de carneiro, fizeram as cortinas, fizeram as tábuas, 36, 22, 26. Levanta a mão antes, irmãos, para que os irmãos lá da internet possam acompanhar também. Cada tábua tinha 2 colcheiras pregadas umas à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. O 23 também, minha irmã.
Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para cada banda dos... Então, fizeram. Então, a palavra é fizeram. Isso aqui a gente precisa guardar no coração isso. Êxodo 36, 25. Quem vai ler, levanta a mão. Para que o irmão Valdir acompanhe aí. Êxodo 36, 25. Ali, o irmão... Aqui, pronto, já. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte. E fizeram 20 para o lado sul e fizeram as 20 para o lado norte, que o Senhor mandou que fosse feitas. Êxodo 36, 27 e 28. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também... Qual que você está lendo? O 37. Fizeram também Não, para a é 27. 36, 27 e 28. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. Pronto. Êxodo 36, 31, 32. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro sobre 4 bases de prata. 32 também. 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. Isso. É o 38, 20. 38, 20. Um minutinho só, peraí. Todos os pregos do tabernáculo e todo o átrio ao redor eram de bronze. Pronto. Então, irmãos, o que eu queria com isso aqui é mostrar para os irmãos a complexidade daquilo que Deus queria que fosse feito. E que você pode pegar outros textos. Eu peguei esses estrategicamente para mostrar para os irmãos que aquilo que Deus pediu que fosse feito, se fez. Farás e fizeram. Agora, com que capacidade? Como é que Deus, o designer, o projetista, conseguiu fazer tudo isso? Não é? Então é isso que eu quero trabalhar com os irmãos a partir de agora. Eu entendo, irmãos, que a igreja do Senhor, ela é muito complexa. Muito complexa. Se nós olharmos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, na sua complexidade, eu teria que pedir aposentadoria logo, porque eu não teria como gestar mais nada. Pense vocês, 4 filhos dentro de casa. É uma complexidade. Cada filho é uma unidade. Com personalidade, com vontade, você o seu marido e o outro também. Se tivermos um só filho, no caso que é de vocês, também a mesma complexidade. Agora vocês imaginam a igreja num todo. Como é que nós somos complexos? Como que há detalhes da nossa vida que precisam ser trabalhados, que precisam ser construídos realidades de Deus, que Deus precisa de trabalhar de uma maneira especial. Aí Deus traz pessoas de todo tipo e a junta num único lugar. Chama isso de igreja. Como é que isso vai funcionar? O grande problema do homem hoje, irmãos, é que ele está tentando gestar a igreja de Deus sem Deus.
Estão transformando a igreja de Deus numa empresa. E aí nos seminários estão formando líderes de eventos, administradores de empresa. E quando esses meninos caem na igreja, eles descobrem que não conseguem fazer isso. A maior angústia, irmãos, dos pastores recém-formados é olhar para a igreja e não estar preparado, não ter sido preparado no seminário para conduzir a igreja. Alguns chegam com doutorado, alguns chegam com mestrado, alguns chegam com pós-doc, teologia sistemática, em grego, em hebraico, em homilética, em Bíblia, mas eles não conseguem ir para frente. Eles inventam moda, criam eventos, a igreja fica cansada de ficar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo com eventos e não geram aquilo que Deus quer. Por quê? Por um lado, por que nós não estamos dando conta de gerar aquilo que Deus quer? Por outro lado, por que é que Moisés, que não tinha computador, não tinha computação gráfica, não tinha como imprimir esse projeto, não tinha como fazer nada, conseguiu fazer aquilo que Deus queria que fosse feito? Tanto é que Deus se agradou do que foi feito. Nós podemos depois, e vamos acontecer, fazer isso. Nós vamos ver que Deus visitou esse lugar com a sua glória, várias vezes. A Shekinah de Deus, que é uma palavra hebraica para glória absoluta de Deus, invadiu várias vezes esse lugar, porque ele havia se agradado do lugar que foi feito, de acordo com como foi feito. Por que às vezes, irmãos, a gente não tem essa fluidez para desempenharmos a complexidade da igreja do Senhor hoje? Por que será? Primeira realidade, irmãos, nós encontramos exatamente lá onde nós estamos, que nós começamos, que é o capítulo 31 de Êxodo. Eu disse para os irmãos que os capítulos anteriores, Deus está falando de toda essa realidade cultica. Quem vai fazer, aquelas sacerdotes, o sumo sacerdote. E agora Deus vai mostrar que Ele está preparando as pessoas, capacitando essas pessoas, para que essas pessoas cumpram exatamente aquilo que Ele diz. Talvez Moisés tenha dito assim, quando Deus começou a falar colchete de ouro, base de bronze, couro de cabra, madeira de acácia, encaixe disso, encaixe daquilo, travessa lá, travessa aqui, ele deve ter ficado com a cabeça tremendo. Mas aí Deus diz assim, Moisés, eu não só projetei, mas eu sou o arquiteto-chefe desse negócio. Eu vou capacitar pessoas para fazer isso. Então, irmãos, uma das coisas que nós precisamos colocar no coração é que no reino de Deus, todos nós temos um lugar. Temos um lugar. Mas cada um no seu lugar. Deus chama as pessoas para ocuparem os lugares no reino, na igreja. Todos nós temos um lugar a ser ocupado, irmãos. Se você ainda não ocupou o seu lugar na igreja do Senhor, representada pela IPA, seu lugar está vago. E está sobrecarregando outros.
Alguém está levando o peso que deveria ser distribuído sobre você. O seu lugar está vago. Agora, a gente precisa entender que Deus escolhe cada um para cada lugar. E esse tem sido um dos grandes problemas no pastorado também, irmãos. Jovens que estão indo para o seminário e que não foram chamados para serem pastores. Poderiam ser excelentes presbíteros, excelentes professores de escola dominical, excelentes diáconos, mas não são pastores. Não são pastores. Cada um, e isso é uma descoberta de cada um, da sua habilidade. Por exemplo, Moisés estava lá em cima e o povo estava lá embaixo. E Deus diz para Moisés os nomes de alguns que iriam gestar, ser o gerente, ser o gestor de toda a realidade, mas ele diz assim, todos os outros que foram habilitados. Então, eu e vocês não sabemos, enquanto não nos colocamos à disposição de Deus para sabermos qual é nosso lugar no corpo. Moisés sabia o nome, e claro que Moisés foi procurar essas pessoas com o nome. Mas quando foi anunciado o projeto, outros se agregaram àqueles que também foram chamados por Deus e habilitados por Deus. E nós não sabemos, até nós nos colocarmos à disposição. Alguns chegam e falam assim, por que você não vai ser pastor? Eu cansei de ouvir isso quando era jovem. Eu fui eleito presbítero aos 17 anos de idade. Mas um presbítero encardido lá, que diz que presbítero deveria ser casado, então Paulo não deveria ser apóstolo, mas eu não quis argumentar, como eu nunca argumentei, eu pedi exoneração. Me coloquei à disposição para não ser ordenado. Aí eu fui eleito. E naquele período eu substituí o pastor. Eu e um outro presbítero. Um domingo ele pregava, outro domingo eu pregava, porque o reverendo Roberto só ia lá para atos pastorais. Então a igreja ficava sob a responsabilidade do Dr. Cilei de Oliveira, e o Dr. Cilei me colocou juntamente com ele. Um domingo ele pregava, outro domingo eu pregava. E a igreja falava assim, por que você não vai ser pastor? Eu não queria ser pastor. A minha mãe não queria que eu fosse pastor. E eu me achava extremamente inadequado para ser pastor. Todo sentido. Às vezes a igreja sinaliza. Às vezes a igreja diz, olha, você vai ser pastor. E às vezes a igreja erra também. Porque muitas vezes uma pessoa aparece falando demais, tem um domínio de público, fala, esse camarada é bom para pastor. Mas só Deus conhece essa pessoa por dentro. E só Deus vai saber se ele vai ser um pastor. Por exemplo, eu estou com alguns problemas com os seminaristas do nosso círculo aqui. Problemas de caráter. Então, para mim, essas pessoas não foram chamadas para serem pastores. Elas têm um defeito que pastor não pode ter. Pastor não pode ter defeito de caráter. Pastor não pode ter falha de caráter. O maior patrimônio do pastor é o caráter. É aquilo que ele tem dentro de si mesmo. Tem problema de administração de dinheiro.
tem problema de mentira. Estão lá no seminário. Então isso é um problema muito sério. Tem pastores exercendo pastorado no nosso presbitério com problema de caráter. Aí você fala, mas Deus vai tirar esse camarada. Tira mesmo. Agora a igreja vai sofrer. Então é melhor eu fazer o que a pessoa sofrer hoje, ela sozinha, do que levar a igreja de Cristo a sofrer, se eu posso fazer isso. Pelo menos eu vou provocar. Pelo menos eu vou provocar. Então, irmãos, Deus sabe quem é que vai ocupar. E você vai saber também. Por pessoas que Deus contou que vai ser. E Deus vai contar para você. E você vai sentir que você não é nada. Mas Deus é tudo. E Deus vai fazer você fazer aquilo que Ele quer que seja feito. O que começa? Como é que começa o capítulo 31? Esse disse mais o Senhor a Moisés, foi o alívio para o coração de Moisés. O alívio. E Deus é muito bom, irmãos. Deus nunca te chama para fazer algo que Ele não lhe capacite para que esse algo seja feito. Põe seu coração. Quando você sentir que Deus está te levando para algum lugar, vá. Porque Ele assume inteira responsabilidade por você enquanto Ele estiver te levando. Mesmo que seja lugares áridos, com dificuldades, mesmo que tenha complexidades que você nem consegue imaginar ou dimensionar o tamanho delas, mas Deus vai te levar e vai te capacitar. Então, esse disse mais o Senhor a Moisés, é aquele alívio que Deus olha para Moisés e diz assim, está pesado, querido? Tá, Senhor. O senhor está brincando comigo? Esse negócio da coisa. Como é que faz? Pensou, Lília, você como engenheira, camarada chegar e falar, você vai construir aqui um túnel, te mostra o tamanho da serra, e diz como ele quer, aquilo que ele vai fazer, aí você pergunta para ele, aonde está a planta? Como que eu vou executar esse negócio aqui? Ah, se vira. É um peso. É um peso. Gente, isso aqui é uma edificação. Isso aqui vai ter gente ali por perto. Então Deus disse mais o Senhor, Ele vai me dar cá esse peso seu. Isso que Deus faz. Deus manda a gente fazer e toma o nosso peso. E aí o que Ele diz? Verso 2. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Puxa, que coisa fantástica. Coisa fantástica isso aqui. Quando você lê esse texto, o que é que você lembra? Você lembra de quem? Hein? Você lembra do filme Ben-Hur? Lembra de nada quando vocês lêem esse texto? Esse nome é comum. Bezalel. Quem está grávido aí, um nome legal para filho. É? Não, só o 2. Ana, fica quieta, Ana. Você é muito agoniada, Ana. Você não serviria para pregadora de jeito nenhum, Ana. Você tem que... Como fala meu pai, a Ana vai logo ao finalmente. Não pode, você tem que ser igual mineiro, você tem que começar a comer pelas beiradas até chegar lá, né? Que é muita pressa aqui no negócio.
Não é isso? Não traz à memória de vocês nada aqui? Quando Josué estava na batalha, aí Moisés quis interceder. Aí apareceram 2 jovens, puseram Moisés sentado, e apareceram 2 jovens para fazer parte desse projeto de Deus. Qual o nome deles? Não, Josué estava lá comandando. Josué já estava na batalha, comandando a batalha. Qual o nome desses 2 jovens? Arão e Ur. Agora o neto dele, aliás, o bisneto dele. Não, neto mesmo. Ur é filho de Ur. Uri, né? É filho de Ur, não é isso? Está dizendo aqui o texto? Então é neto. O neto dele agora estava sendo chamado pelo nome para ocupar a chefia do projeto. Gente, às vezes nós queremos só os holofotes. Quem eram nessa batalha? Eram os amalequitas? Não me lembro mais, irmão. O senhor lembra qual era o povo lá? Eu sei que eram inimigos do povo de Deus, eu não lembro mais. Mas daqui a pouco vem. Está vindo amalequita, mas eu acho que não era o período dos amalequitas ali. Mas a mente trouxe, então deve ser os amalequitas mesmo. Então pensem vocês, quem são os 2 mais importantes da batalha lá? Moisés e Josué. Era o comandante em chefe, lá no campo de batalha, e o homem que estava intercedendo por Deus, porque a momento em que sua mão baixava, eles começavam a perder. Então, os 2 homens, figurões da batalha, eram exatamente Moisés e Josué. Arão e Ur, irmãos, não eram importantes. Mas eu imagino que esse homem era muito crente. Porque eles tinham um girocínio fantástico. Sabe o que é girocínio, irmãos? Que negócio que Deus nos dá, que você bate o olho no negócio e sabe o que está faltando. Você bate o olho no negócio e diz assim, puxa, isso aqui ficaria legal. Isso é girocínio. Percepção à sua volta, que a nossa moçada está perdendo esse negócio hoje. Né? Visão holística. Mas a questão do girocínio é que a pessoa, ela não só vê, mas ela se disponibiliza para fazer aquilo que precisa ser feito. Porque muitas vezes nós olhamos o que precisa ser feito, mas nós não nos disponibilizamos para fazer aquilo que precisa ser feito. Talvez Ur tenha chegado para Arão, ou Arão para Ur diz assim, cara, o velho aí é a batalha lá embaixo, ganha. Esse bração pesado ou cansado, não sei se ele estava gordo ou cansado, pode acontecer que ele estava cansado, porque se ele tivesse gordo ele não estaria lá. Né? Sobrepeso desestimula a movimentação. Quanto mais pesado, menos você vai andar. Hein? Muito. Ele estava lá no campo, isso, sobe e desce. No campo de batalha. Ele estava lá. Ele estava lá. Então Arão disse assim, vamos segurar o braço desse camarada. Está lá ele segurando o braço. Imagine como ele criou o seu filho. Imagina o testemunho dele. E agora Deus o escolheu.
escolheu o neto desse homem e o encheu do Espírito Santo. Olha aqui o verso 3. Deus chamou a Bezalel e o encheu do Espírito, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar pedra de engaste, para entalho de madeira, para toda a sorte de lavores. Ou seja, tudo que precisasse de habilidade manual, esse homem foi revestido por Deus de conhecimento, de habilidade e para administrar tudo isso. Imagina, irmãos. Imagina como isso foi fantástico. Deus, irmãos, quer fazer algo especial. E Deus tem nos chamado pelo nome. Só que agora eu não tenho como encontrar com Deus e Ele me dá o nome de vocês, pessoalmente. Mas a palavra de Deus pode despertá-lo a buscar o seu lugar. Ah, eu não tenho capacidade para isso. Irmãos, nós não temos capacidade para fazer as coisas de Deus nunca. Nunca. Nunca temos. Mas Deus nos habilita para tal serviço. O Espírito Santo de Deus nos enche de tal maneira que nós podemos fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Todos nós, irmãos, somos habilitados por Deus para fazer algo. Uns são habilitados para fazer algo grandioso. Por exemplo, irmãos que não têm nenhum conhecimento de engenharia, nunca sentaram numa cadeira de uma escola para engenharia, arquitetura. São irmãos que construíram templos fantásticos no Brasil. O pai do Eliezer veio da fazenda e construiu a igreja metodista de Araraquara. Há não sei quantos anos atrás, talvez uns 40, 50 anos atrás. Eu não sei quem construiu esse templo aqui que está em pé até hoje. Mas tem muitos séculos, mais de um século. Então Deus habilita as pessoas para fazer algo para o Senhor. Se nós pegarmos, irmãos, eu tenho um comentário lá, de 1800 e bolinha. É a maior relíquia que eu tenho e o diretor do seminário queria que eu doasse para o seminário. Mas eu disse, meu irmão, eu vou doar um instrumento que eu sou expositor da palavra. E eu sei que lá no seminário tem livros lá doados de bibliotecas americanas que as pessoas não abrem, tem preguiça de ler em inglês. Então fala, vai ficar comigo. Preciosidade, irmãos. Coisas que ninguém poderia imaginar que naquela época alguém poderia escrever algo sobre os textos da palavra de Deus com tanta profundidade como foi escrito há mais de 100 anos atrás. Deus capacitou essas pessoas para fazer isso. Pastores, homens que abençoou o Brasil, abençoou o mundo. Deus capacitou esses homens, irmãos. Homens que deram a sua vida. Deus é que motiva isso. É Deus é que chama e o capacita e o enche do Espírito Santo. Qual o problema nosso hoje, irmãos? Primeiro, de vocação. Dos grandes problemas nossos hoje é vocacional. Pensando em termos de pastores, presbíteros também, diáconos também. Vocação. Segunda realidade.
depender do Espírito Santo de Deus para fazer as coisas. Qual a nossa dificuldade de fazer isso, irmãos? É que nós não dominamos isto. Dominamos. Só um momentinho, Ana. Eu acabo de pregar agora e vou depender de Deus para pregar à noite. O homem não gosta disto. Nós não gostamos disso, irmãos. Não gostamos disso. Porque não está em nós não dominamos essa realidade. Então o Espírito Santo de Deus é que precisa fazer a obra. E eu fujo dos holofotes. Não tem holofote sobre mim. Eu não sou o cara. Não sou. Não sou mesmo. Porque eu dependo de Deus todos os dias. Todo momento. Os irmãos não sabem a dificuldade que eu tenho. Só eu sei. Só eu sei. Aí quando eu desço, ou eu vou ouvir alguma mensagem, se tem alguém perto assim, eu ainda brinco, que pregador fantástico é esse? Quem é ele? Brincadeira. Mas eu estou ouvindo a mim mesmo. Claro que eu não acredito. Por quê? Aonde está a fonte disso? No Espírito Santo de Deus, irmãos. Eu o enchi de todo o entendimento. Esse é o diferencial, irmãos. Nós dependemos de Deus e não de nós mesmos. Então, o servo de Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é exatamente isso, depender do Senhor. Depender do Senhor. Não importa o tamanho, e a gente não sabe o tamanho, irmãos. Nós não sabemos o tamanho. Só Deus sabe o tamanho. Imagina aquele ato simples de Ur. Deus viu isso. Quem sabe esse neto dele tinha um coração do tamanho do coração do avô. E Deus chama esse menino para assumir uma baita de uma responsabilidade. E ele não sabia. O nome dele estava sendo dito lá no monte, ele estava lá embaixo. Não diz que idade ele tinha. Não diz. O fato é que ele era responsável. E seguindo a norma do Antigo Testamento, ou ele tinha entre 30 e 50 anos. Porque esse tipo de trabalho não era chamado ninguém antes de 30 e ninguém depois de 50. Deus é sábio. A vida útil de um sacerdote eram 20 anos. Depois ele ficava dando apoio para os outros. Ele nunca mais ia ao Santo dos Santos. Porque até os 50 mesmo tem jeito. Deus está chamando a mim e a você. E Deus está dizendo que Ele vai nos capacitar. Como isso é leve, irmãos. Como isso é leve. Agora, quando a gente carrega o peso, aí fica pesado. Quem não foi chamado, irmãos, torna-se um peso. Quem for chamado e habilitado, se acostuma. É leve. É leve. É muito leve. É só deixar Deus trabalhar. Só deixar Deus levar. O que você tem que fazer é caminhar em direção àquilo que Deus quer. Então vamos com esse irmão para casa. Vamos com a convicção de que Deus não estava apenas satisfeito em dizer o que deveria ser construído, mas ele estava determinando quem é que tinha sido escolhido para dirigir o trabalho. E estava dizendo o seguinte para Moisés: eu estou no controle da operação.
como isso é gostoso, irmãos. Depender do Senhor para fazer as coisas do Senhor. Isso traz leveza. Imagine, irmãos, esses corações duros se converterem pelo convencimento de palavras humanas. Jamais. Jamais. É o Espírito Santo de Deus que moveu a vocês, o Espírito Santo de Deus moveu a mim, o Espírito Santo de Deus vai mover os outros, e o Espírito Santo de Deus vai capacitar-nos para isto. Então tem mais. Nós vamos caminhar durante esses próximos domingos falando sobre isto. Depois que nós terminarmos essa construção do tabernáculo, eu vou dizer para os irmãos, nós vamos trabalhar na complexidade de desmontar isso e mudar de lugar. Como que Deus fez, Lília, você como engenheira, como que Deus deu um projeto que poderia ser desmontável? Não é um negócio que ficava. O povo de Deus se movia, e toda vez que ele se movia, tinham famílias que cuidavam de cada parte deste desmonte e montar de novo o tabernáculo. Como ministério, habilitados pelo Espírito Santo de Deus. Imagine que coisa maravilhosa. Nós vamos trabalhar isso. Então Deus é a fonte, Deus é o arquiteto, Deus é o designer, Deus é o arquiteto-chefe. Ele escolhe os gestores para a construção, os artesãos que farão e implementarão o edifício que ele quer construir. É comigo e com vocês, hoje assim também. Não é o contrário, irmãos. Quando a gente faz o contrário, nós não fluímos. Nós não fluímos. Eu sempre, os staffs aqui da igreja, sempre eu dou uma palavra dizendo, meu irmão, você está fazendo biblicamente. Continue fazendo do jeito que você está fazendo. Deixa o Espírito Santo de Deus dirigir você. É tão gostoso, irmãos, quando você tem pessoas certas nos lugares certos. Pessoas que deixam Deus mover o seu coração. As coisas vão acontecendo. Parceiros vão chegando. E às vezes, irmãos, são parceiros temporais. É outra coisa que a gente precisa de aprender. Deus tem pessoas permanentes e pessoas temporais. Deus levanta alguém para pagar a conta. Ele some da sua história, nunca mais aparece. Até sai da igreja. Mas ele veio à igreja só para pagar a conta. Ou às vezes ele vem para dar uma ideia que é exatamente aquilo que Deus quer fazer e some. Outras vezes ele só aparece para te estacar. Aí depois você cresce, amadurece, ele some e desaparece como apareceu. Deus é assim, irmãos. Então tudo que nós precisarmos fazer, Deus vai habilitar-nos e dar os recursos para que isso